Boa tarde a todos. Meu nome é Paola Andreoli, eu sou gerente de qualidade e segurança do paciente de desfechos clínicos aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e tenho o prazer de dar-los boas-vindas à nossa live de hoje, que nós vamos conversar sobre saúde mental e segurança psicológica no enfrentamento da pandemia, né? É um assunto bastante importante, que está bastante apropriado e ligado com o dia de hoje. Como sabem, hoje é o Dia Mundial de Segurança do Paciente, uma data que foi instituída pela Organização Mundial da Saúde, no dia 17 de setembro, portanto, e que esse ano o tema, né, sugerido foi justamente fale pelo profissional, pela segurança do profissional de saúde. Sabemos que fazer segurança do paciente também significa ter segurança de pessoas como um todo e do profissional de saúde que presta o serviço, e segurança de processos, né? Com a nossa experiência dos últimos 6 meses, vamos dizer, no enfrentamento da pandemia, o tema do profissional de saúde, ou da segurança do profissional de saúde, tem ficado cada vez mais em voga, né? Mas tem um aspecto bastante particular dessa segurança que a gente vai conversar hoje, que é justamente a respeito da segurança do ponto de vista da saúde mental, né? E eu fiz saúde mental, né? Emocional, física, cognitiva, do profissional de saúde para que ele possa prestar a melhor assistência ao paciente, que possa garantir os processos de segurança também para o paciente. Então, para conversar com a gente hoje aqui, eu tenho duas convidadas, né? A primeira é a Angélica Cardoso Martins. A Angélica é psicóloga do nosso Centro de Atenção à Saúde e Segurança do Colaborador aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Boa tarde, Angélica. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Paola, Cristiane. Eu que agradeço o convite, fiquei muito orgulhosa, né, por participar desse tema tão importante mesmo, principalmente nessa época de pandemia e relacionado aos profissionais da área da saúde. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês conversando a respeito desse tema. Muito obrigada. Obrigada a você. E para nos acompanhar na conversa, e justamente para colocar o contraponto da liderança, né, por um lado, e também de uma vivência mais próxima do dia a dia, né? A gente convidou também a Cristiane Schmidt, que é gerente da nossa unidade de terapia intensiva do Hospital Alemão Oswaldo Cruz também. Cristiane, boa tarde, obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Paola, boa tarde a todos. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, trazer um pouquinho da vivência do pessoal que está na linha de frente da assistência e do que a gente viveu aqui em contato com os pacientes e com os outros profissionais durante essa pandemia. Obrigada, Cris. Então, a nossa perspectiva, vou começar a conversa, a gente vai fazer um bate-papo, né? Vou fazer algumas perguntas mesmo para que a gente possa ir tocando um bate-papo aqui, mas a nossa perspectiva vai ser muito trazer uma visão institucional, da organização institucional para lidar com as questões de saúde mental do profissional de saúde e, por outro lado, trazer, vamos dizer assim, presentificada a vivência, né, de quem esteve ali, né, numa área onde nós recebemos, e todas as instituições receberam muitos pacientes com Covid, mas pacientes graves, né, onde o desafio é maior ainda. Então, eu vou começar perguntando para você, Angélica, temporalmente aí, né, desde o início da pandemia, quanto tempo decorreu até que que a gente estabelecesse os programas, né, de apoio à saúde mental? E como foi esse início, né? Assim, quais foram os primeiros programas oferecidos? Conta para a gente um pouco como foi essa organização inicial que pegou todas as instituições, vamos dizer, de surpresa, né? E a gente teve que, ao longo do tempo, ir se reinventando.
Respondo sim. Então, esse trabalho de cuidado com a saúde mental, Paola, com os colaboradores, ele já existia, né? Então, a gente tem toda uma equipe preparada no Saúde Integral, no CAS, que né, comporta, são 7 médicos, mais o médico do trabalho, tem a fisioterapeuta, a nutricionista, assistente social, né, os enfermeiros, os técnicos administrativos e os técnicos de enfermagem, né? Quando veio a pandemia, a gente apenas intensificou todo esse trabalho de cuidado e o olhar ao acolhimento do profissional, né? Nós fizemos uma iniciativa na segunda semana de março de visitar o PA para poder conversar com os colaboradores, né? Que a gente entendia que naquele primeiro momento era a linha de frente, mas eles estavam tão voltados para esse enfrentamento e para o cuidado do paciente que a gente entendeu que aquele não era a melhor ação, né? Então, de fato, era a gente fazer esse contato com eles por telefone, ou telemedicina, ou até mesmo presencial, para que acolhesse essas necessidades deles, né? Que no primeiro momento era angústia, medo de contaminar os familiares. Eu vejo que no primeiro momento a preocupação que eles tinham muito era mais com o outro, com o familiar, com a contaminação do próprio colega, né? E a ajuda, né? Então, assim, eu lembro que nesse primeiro momento a mídia chamava os profissionais da linha de frente, né, de heróis, né? E eles de fato vestiram a camisa e foram mesmo. Então, por isso a gente recuou nessa ação de ir para as áreas e ficamos lá à disposição deles, fazendo rastreio, fazendo contato. Então, o médico que atendia, a fisioterapeuta que atendia o colaborador, que percebia uma necessidade, ele já acionava, né, a psicologia ou a psiquiatria, tem também o profissional de coaching de saúde e bem-estar, então já era acionado e a gente fazia o acolhimento que era necessário. Tá? Então, foi assim que a gente foi caminhando, né, intensificando esses processos. Ok. Então, as instituições, vamos dizer assim, isso a gente vai ver em vários pontos de enfrentamento, as instituições que já tinham algum preparo, né, quer dizer assim, alguma condição de oferecer esse nível de assistência, possivelmente tiveram mais facilidade para se aproximar dos profissionais, aqui a gente chama de colaboradores, né, para conseguir escutar, né, o que estava acontecendo e justamente evoluir na provisão de cuidado, né? Depois, mais para frente, eu vou pedir para você falar um pouco sobre os programas especificamente, né? Assim, o que é que foi sendo oferecido para os profissionais, além da questão da telemedicina ou da teleconsulta, né? Da escuta, teve alguma questão outras ações, né? Isso, exato. Mas agora eu vou passar a palavra para a Cris, justamente para a gente pegar esse primeiro momento que você estava comentando. Então, Cristiane, como você, estando dentro da unidade, né, assim, em contato direto com os profissionais, né, o que vinha, o que te aparecia primeiro, né, em termos de demandas, em termos daquilo que vinha sendo conversado com eles, e como é que você foi lidando com dificuldades, medos, ansiedades, enfim, imagino que tudo isso tenha acontecido de maneira bastante potente dentro da UTI, né? Sim, sem dúvida. Na verdade, assim, eu estava aqui agora me lembrando que eu vim para a UTI no mês de fevereiro, um pouquinho antes do início da pandemia, né? Antes disso, eu estava no controle de infecção e eu me lembro de fazer a apresentação do primeiro caso em uma das nossas reuniões do Safety, de apresentar o primeiro caso de coronavírus lá na China, em Wuhan. E na minha cabeça, isso ia acontecer como as outras epidemias que a gente teve de coronavírus, que ficaram restritas ali, né, e acabaram não se alastrando. De toda forma, o hospital foi se estruturando e foi se planejando para receber eventuais casos. E aí, quando a gente teve lá no início de março, começaram a aparecer os casos, a gente tinha um preparo já, mas as coisas foram rápidas, né? Então a gente teve que tomar decisões rápidas. Nós fizemos um planejamento de ocupação da UTI e rapidamente precisamos expandir essa UTI, né? Então, eu acho que a primeira sensação das pessoas foi assim de
como é que eu vou me adaptar agora, né? Eu tenho uma UTI que antes nós tínhamos uma UTI de 44 leitos, nós passamos a 68, né? Agora já reduzimos a 54, né? Mas eu acho que existia uma sensação, assim, de incerteza, né, de todos, né, de como é que a gente vai conduzir isso. A gente teve, assim, uma sensação de medo, né, eu tinha ideia de que a gente seria privilegiado por estar tendo os primeiros casos da epidemia, depois que a gente já tinha tido casos lá na China, casos na Europa, e que a gente sabia como se comportava a doença. E quando isso chegou aqui, a gente chegou à conclusão de que a gente não sabia nada, né? E eu acho que os profissionais que estavam aqui dentro, que eles traziam muito era essa coisa da sensação de impotência, né? Porque, de alguma forma, né, os pacientes que vêm para a UTI são pacientes mais graves, então a gente acaba tendo um olhar viciado e parece que todo mundo que tiver essa doença vai morrer. Então, no início, acho que as pessoas tinham muito medo da morte, né? Acho que esse era o grande medo. Eu acho que o nosso papel foi em dar esse apoio, né, entender que tinha algumas pessoas que não tinham condições de trabalhar na área Covid, então a gente remanejou essas pessoas, tinha outras pessoas que pediram para sair, né, não conseguiram ficar, então acho que o primeiro momento foi esse, assim, foi ansiedade, foi incerteza, medo da morte, medo por eles, medo pelas famílias, como a Angélica colocou. Então, acho que esse foi o grande começo aí para a gente. Queria muito pedir para a gente começar por aí, justamente acho que para a gente compartilhar com o público que está assistindo a gente, mas também para a gente aquecer a nossa conversa no sentido do que vinha como demanda, né? Demanda emocional, demanda de saúde mental, de um modo geral, o que apareceu logo no início, né? Imagino que isso deve ter aparecido rapidamente, como você falou, né? Quer dizer, assim, ela veio rápido, né? E pegou todas as pessoas de surpresa. Claro que, como a Angélica colocou, a gente, quando tem um serviço que está estruturado, a gente consegue absorver mais rapidamente. Mas imagino que desafios houveram, né, para que a gente pudesse fazer essa contenção durante tanto tempo, né? É diferente quando a gente tem alguma coisa aguda, que ela vem rapidamente, vai embora e a gente tem uma sensação de que voltou ao normal. Acho que este normal não vai existir mais, como todo mundo diz, né? Hoje em dia tem o tão falado novo normal, mas talvez o normal não vai existir tão rapidamente e provavelmente a gente teve que ir se organizando ao longo do tempo, não para dar conta de alguma coisa aguda e rápida, como foi o que aconteceu, mas alguma coisa que ficou muito tempo e vai ficar durante muito tempo nas nossas relações, no nosso dia a dia, né, na nossa rotina. Eu queria te passar a palavra de novo, Angélica, para você comentar, talvez... Paula, Desculpa. Desculpa, eu gostaria só de colocar mais uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar, que eu acho que foi uma coisa que foi muito importante, e eu acredito que isso tenha acontecido em outras instituições também, né? Eu não sei se vocês se recordam, mas no início da pandemia, nós tínhamos aí um risco, a iminência da falta de EPIs, né? E a gente precisou, então, ter um controle muito rígido sobre o uso, de forma, assim, garantindo que tivesse disponível, mas que a gente não tivesse desperdício, enfim, desvio, essas coisas todas, né? E junto nesse pacote, a gente tinha a questão da máscara N95, que nós fazemos o uso da máscara aqui no hospital e trocávamos a cada plantão. Então, acho que essa foi uma situação bastante difícil que a gente teve que tratar com os profissionais, porque durante muito tempo foi feito assim, e de repente, de um dia para o outro, alguém chegou para eles e falou assim, olha, agora vocês podem usar durante uma semana. Então, assim, tinha todo esse medo e ainda tinha a incerteza de, será que esse EPI que eu estou utilizando dessa forma, será que ele me protege de verdade? Então, acho que teve todo um trabalho aí que a gente precisou fazer também no sentido de que a gente precisava usar com parcimônia para que não faltasse e de que eles estavam seguros e de que a gente estava fazendo o melhor possível para todos, né? Acho que você ressaltou uma coisa importante, que é a questão da confiança, né, Cristiane? Assim, se a gente não estabelece uma confiança muito importante entre a instituição e as tomadas de decisão da instituição e o profissional de saúde,
Isso, sem dúvida nenhuma, deve causar maior incerteza, maior insegurança e comprometer, sem dúvida nenhuma, a saúde mental de todos, né? Vou voltar então para você, Angélica, para a gente entender quais, então, no percurso, né? Assim, a gente entende que inicialmente foram feitas algumas ações e no percurso, no transcorrer desses meses, se a gente teve alguma outra diferenciação, se a gente teve alguns outros serviços, vamos dizer assim, que foram sendo estruturados, agregados, né, ao que a gente já oferecia. E eu já vou aproveitar e já vou te pedir se você tem como nos dizer, até o momento, qual o volume de pessoas que já se serviram, né, desses serviços todos, se vocês têm aí uma análise de tudo como transcorreu até agora, né, enfim, para comentar um pouco conosco como que tem ocorrido isso nesses últimos 6 meses ou 5 meses, vamos dizer assim. Uhum. Sim, Paola. A partir de maio, finalzinho de abril, comecinho de maio, eu senti uma necessidade maior, né, da procura dos colaboradores. Então, o que acontecia? Né? Tinha essa preocupação de ter tido a contaminação, então eles faziam um contato com o enfermeiro da saúde integral ou com o médico, né? E eles iam para o PA para poder seguir todo o protocolo, né, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, fazia o exame, né? Mas antes mesmo desse processo do exame de sair positivo ou não, quando o auxiliar administrativo, que é a primeira pessoa que recebe ali o colaborador ou o enfermeiro, até mesmo o médico na avaliação, eles percebiam uma certa angústia, um sofrimento, eles mencionavam, né? Então falavam, olha, Angélica, a gente não sabe se é Covid ou não, né? Mesmo assim, ele está em sofrimento, está com medo, ou muitas vezes não tinha nada relacionado ao hospital, e sim um familiar que teve Covid, ou um outro familiar que tem né, que era do grupo de risco, então acabava tendo um sofrimento de preocupação por conta dessas pessoas. Então, nesse período de abril, maio, foi onde começou a ter um número maior de falecimentos próximos dos nossos colaboradores, próximos da gente, que a gente via, nossa, tá chegando muito próximo, né? E aí a gente vê que a realidade, né, tá bem pertinho e o medo começa a bater mais forte, a insegurança. Então, fazer esse trabalho, né, de acolhimento para aqueles colaboradores que eu vi que estavam em sofrimento maior, né, fazer esse contato, esse rastreio, e aqueles outros que faziam, que passavam em consulta, que mesmo né, tendo tido como positivo o resultado, a fisioterapeuta fazia o contato inicial, no dia seguinte o médico do trabalho fazia esse contato e eles me sinalizavam, né, Angélica, esse colaborador, ele está com uma angústia maior, um sofrimento maior, então o que eu fazia? Colocava como prioridade, porque além desses colaboradores que tinha alguma queixa a respeito do Covid, eu tenho a agenda também dos colaboradores que estão de psicoterapia letiva, e aí eu fazia os encaixes dentro desse processo. Em média, por mês, em torno de 20 a 25 colaboradores. E além dos colaboradores, a gente também acompanha os dependentes desses colaboradores que estão dentro do plano de saúde, né? Então, muitas vezes, é um familiar que faleceu que não está bem. O colaborador está lidando até que razoavelmente bem, mas o irmão dele, a mãe, né, não está. Então, a gente também liga, conversa, dá apoio, né? Tenta entender um pouquinho. A assistente social também liga para entender no que pode ser ajudado, né? O que pode ser feito. Então, todo esse cuidado de acolher o sentimento daquela pessoa e orientar, né, como que ela pode lidar com isso, né, você até comentou das questões, né, física, mental, e é nesse trabalho mesmo que a gente foi caminhando, porque como o tempo foi prolongando, né, desse isolamento, dessa demanda que a gente achou que fosse 1 mês, 2 meses, e aí a gente foi vendo que não era, a gente começou a trabalhar um pouco mais nessa questão da espiritualidade. Então, eu costumo já falar para eles, desde o primeiro momento da psicoterapia, para quem vem quando não é nem queixa de Covid, a gente não fala da religião, né, mas a gente fala da espiritualidade, tem muitos artigos já comprovando, né, o quanto que essa questão da espiritualidade, da fé que a pessoa tem num ser supremo e o quanto ela abdica esse sofrimento dela na mão desse ser supremo para ela ter energia e dar continuidade das outras questões, né? Porque foram muitas perdas aí nesse meio tempo, né? Filhos, sobrinhos, pais, mães, amigos muito próximos.
Então, a gente começa a trabalhar nesse sentido também, né? E aí, a usar um pouquinho também das outras ferramentas da psicologia, como, né, a neurociência, ajudando as pessoas fazendo exercícios, né, para conseguir fazer uma liberação do hormônio, né, de bem-estar, da serotonina, ocitocina, para deixar um pouquinho desse cortisol e da adrenalina, que é aquele mal-estar que a pessoa sente, começa a alimentar e ruminar o pensamento de tristeza e de medo. Então, a gente começa a cuidar nesse sentido. E outras ações também que ajudam muito na parte da saúde mental, né, e que vem, assim, muito de apoio com o trabalho que a gente faz de acolher o profissional, que o acolhimento não acaba ficando só ali na mão da psicologia, porque desde o primeiro momento, ou o enfermeiro que me sinaliza, né, por mensagem, ou me liga, Angélica, o colaborador X não está bem, a gente liga, então, assim, é um olhar atento de todos, né, então, além desse trabalho, desse cuidado de todos os profissionais ali da saúde integral e do CASP, teve o apoio também, né, das outras atividades feitas online, como o yoga, o karatê, né, as atividades, né, do coaching bem-estar, como mindfulness, que são as áreas de reflexão e exercícios de meditação que ajudam, porque tem falado muito da questão do mindfulness, né, o que é da atenção plena, intencional, voltada para si mesmo, que é a parte que inicia a psicoterapia, né, um olhar para si mesmo, né, para identificar e descrever quais são seus sentimentos, suas emoções em relação ao que está acontecendo no mundo, para que ela consiga identificar, e a partir dessa identificação ela consegue expressar, ela consegue canalizar e deslocar para fora aquele sofrimento todo. Então, isso alivia bastante. Tem as aulas de canto, tem, né, o nosso maestro, e todas são atividades, né, que vai ajudando a pessoa a ter um controle melhor de si mesmo, fazendo outras atividades mais terapêuticas. Então, eu entendo que todas essas ações, elas ajudaram muito, né, a reabertura da academia, com o cuidado de segurança, né, então, que a gente tem ali dentro, né, da unidade da Paulista, né, do AOC. Então, todas essas atividades, elas foram fortalecendo, né, o colaborador para dar sequência nesse enfrentamento. Tá? É super importante isso que você foi destacando. Acho que é importante a gente ressaltar aí para quem está nos assistindo, né? Quando a gente fala de saúde mental, a gente não fala de intervenções somente aquelas diretamente ligadas ao apoio emocional, por exemplo, do atendimento da psicologia ou da psiquiatria. A gente não está falando somente de ferramentas de enfrentamento ou de contenção de ansiedade e tudo mais, mas a gente está falando de um bem-estar como um todo, né? É o que você está dizendo, quer dizer, tem outras iniciativas para conseguir trazer para as pessoas uma sensação de maior bem-estar. E eu gostei do que você falou aí, das pessoas conseguirem ir percebendo as formas de controle, né? Quer dizer, assim, como elas podem fazer para controlar aquilo que está muito desorganizado numa hora de crise como essa, né? Assim, a gente sabe que às vezes a gente realmente, todos nós, assim, em momentos diferentes na vida e dependendo do que está enfrentando, a gente tem momentos que pode se desorganizar, e o quanto é importante que a gente tenha ações que possam nos conectar, vamos dizer assim, com o bem-estar e dar uma possibilidade da gente voltar, né, a controlar, vamos dizer, a nossa ansiedade, o nosso medo, né, que era isso que a Cristiane estava chamando a atenção, insegurança, né, o quanto é importante que a gente tenha ações múltiplas, né. Uma outra questão que eu queria chamar muito a atenção que você falou, que eu acho que é importante, é que não contava somente com a equipe do Saúde Integral e do CASP, né? Quer dizer, não era somente a equipe que nos outros hospitais, que muitas vezes é segurança do trabalho, medicina do trabalho, né? Medicina do trabalho, né? Normalmente fica muito focado só naquela equipe. O que você está chamando a atenção é da importância de que toda a instituição, né, todas as equipes tenham muito claro que eles têm para quem encaminhar, não é? Porque muitas vezes o que acontece é que um colega reconhece lá na ponta, né? Reconhece no dia a dia, né? Que eu tenho um colega do meu lado que está sofrendo, que está com dificuldade e tudo mais, e o quão é importante a gente conseguir ter caminhos ou ter clareza na instituição que existem
ações, né, que você pode levar ao seu colega, não é isso? É isso mesmo. E assim, eu falo com muito orgulho dessa equipe, porque não tem o trabalho de uma pessoa só, né? Então, observou ali que tem um sofrimento, que tem uma angústia emocional. As meninas mesmo falam, ai, Angélica, eu percebi que ela não está muito bem, tem um horário para ela, né? E assim, é muito interativo, é por mensagem, ou quando viu que eu não vi a mensagem, não respondi, eles já ligam, me avisam. Por quê? Porque pode ser um sofrimento que a pessoa esteja ali naquele seu último desespero, né? A gente pegou situações assim da pessoa não estar bem mesmo, de falar, olha, calma, né? Foi feito contato com o teu familiar, você vai para o PA do hospital, lá você vai receber todo o atendimento, porque, né, estava um caso mais grave, mas desde o primeiro momento, o enfermeiro ali, ele faz a triagem, percebe, né, a enfermeira corporativa também, os médicos, Angélica, olha, estou com um caso assim, acho que é bom você, né, já conversar hoje. Então, não, sem problema. Então, a gente consegue arrumar um horário, encaixa aquela pessoa, e o feedback é muito positivo, Paola. Assim, acho que o que dá gás, o que dá ânimo para o nosso trabalho é tudo isso, é o reconhecimento de cada um deles. Porque eles falam, olha, naquele momento que você conversou comigo, nossa, foi muito importante. Às vezes foi alguém lá no comecinho, sabe? Ontem mesmo estava atendendo uma pessoa que eu atendi, foi no início de março, ela teve Covid, minha memória é boa, mas não lembrava do nome, né, dela, de ter feito contato com ela por telefone, e ela fala, nossa, como você me ajudou naquele momento, porque eu estava com muito medo de contaminar meus filhos, eles ficavam olhando pela janela do lado de fora, mas eu só tive força de seguir, né, as regras de segurança que vocês me orientaram, né, de ficar de máscara, de não deixar eles entrarem, de pegar, né, o prato ali na porta, porque vocês me incentivaram, porque para mim já estava tudo entregue. Então, isso é muito gratificante a gente ouvir, né, esse tipo de feedback, deixa a gente ainda mais forte para seguir e dar conta do recado, né, porque, como você disse, a gente ainda tem... Pode dizer. E possivelmente para entender que o caminho é esse, né? Quer dizer, assim, esse é um dos caminhos. A gente tem uma observação de uma das pessoas que está nos assistindo, se eu não me engano, chama Adriana Alves. A Adriana comentou conosco que nem sempre as instituições têm serviços organizados como esse para dar conta do apoio ao profissional e tudo mais. Eu concordo, né? Quer dizer, assim, aquilo que eu disse inicialmente é muito verdade, né? As instituições que têm algumas estruturas já preparadas, né, para enfrentar essas crises, a gente acaba performando muito melhor no sentido do enfrentamento mesmo. Mas justamente a presença da Cristiane aqui, muito para que a gente possa ressaltar que existem coisas que acontecem e que devem acontecer no nível local, né? No nível da liderança, né? Da pessoa que está liderando uma equipe e que ela, sim, com algumas ferramentas, né? E alguma possibilidade de aproximação, ela pode, sim, fazer a diferença no dia a dia das pessoas e na preservação da segurança psicológica e da saúde mental, no final das contas, das pessoas que estão lá. Então, Cris, eu queria ver se você também já me ajudava aí com a tua experiência a responder a Adriana. Quais as mudanças na tua rotina? O que você utilizou, vamos dizer, de conhecimento, né, de percepção com o que estava acontecendo para conseguir dar apoio para a sua equipe, né? Como é que você foi se organizando e, de fato, o que você conseguiu fazer, né? Então, Paulo, acho que você colocou uma coisa na sua fala anterior, que é a questão da desorganização, né? O quanto isso abala as pessoas quando tem algum fator que tira a gente da rotina, né? Então, assim, eu acho que o grande desafio, assim, no início foi entender como é que a gente faria para tomar as medidas necessárias para evitar a disseminação do vírus entre os profissionais de saúde, entre visitantes, enfim, mas de forma a mexer o mínimo possível na rotina das pessoas, né? Então, assim, eu entendo que uma forma de extravasar, né, que o profissional tem, enfim, de baixar um pouco aquele estresse durante o plantão,
né? Tem muito a ver com o cafezinho, com a conversa com o colega, né? Dentro de hospital, as pessoas adoram trazer um bolinho, alguma coisa, uma comida para compartilhar, né? Comida é uma coisa muito social, né? E acho que isso é muito importante para as pessoas. E, de repente, acho que assim, a gente se viu numa situação de que, puxa, não dá mais para fazer isso, né? Talvez, assim, talvez a gente tenha que fechar a Copa. E aí eu pensei, gente, não dá para fechar a Copa das pessoas, né? As pessoas precisam de um momento, né? Então, o que a gente fez, né? Nós, por exemplo, em relação à Copa, procurando manter o mais próximo possível do que eles tinham antes, o que a gente fez foi tirar algumas cadeiras, né? Então, assim, a gente, né, para reduzir o número de pessoas da Copa. Eu acho que isso é fundamental que as pessoas consigam conversar umas com as outras, né? Que as pessoas tenham uma rede de apoio dentro do seu local de trabalho. Né? E eu acho que o papel do gestor nesse aspecto é fazer essa ponte, né? Uma outra coisa que eu acho que foi assim bastante impactante nesse momento é que talvez a maioria das pessoas não tenham ideia, mas durante uma pandemia as informações e as orientações mudam praticamente todos os dias, né? Então a gente estava numa fase de conhecer o que era a doença, saber como é que a gente ia tratar isso dentro do hospital, quais eram as ações que a gente precisaria fazer. E todo dia tinha uma informação nova, as pessoas ficam angustiadas com isso, né? Então, eu acho que uma segunda coisa foi garantir que as informações chegassem até o pessoal que estava na ponta e que chegassem com a maior transparência possível, né? E, de novo, se sentirem cuidados, né? Então, se sentirem cuidados sabendo que eles têm tinham um lugar, uma Copa, ainda existia essa Copa, que eles tinham o EPI, né? Que eles tinham acesso, então poderiam trazer as dificuldades que estavam encontrando, né? E aí, bom, isso foi bem no início da pandemia. Quando a gente teve um arrefecimento, ou quando a gente já estava um pouco mais, assim, acostumado, digamos assim, já tinha entendido o que estava acontecendo, nós fizemos algumas reuniões com a equipe, né? E o intuito dessas reuniões, então, era nós apresentarmos os resultados, né? Eu acho que é importante, como eu falei, as pessoas acabam tendo um olhar viciado e parece que todo mundo que tiver Covid vai ficar grave e a gente vai ter um grande número de óbitos. Na verdade, não é isso. Então, trazer resultado positivo para a equipe, eu acho que é uma injeção de ânimo. Então, nós fizemos algumas reuniões trazendo os resultados, mostrando que a gente teve um índice alto de sobrevida desses pacientes, né? A gente abriu, então, para ouvir o que a equipe tinha a dizer em termos de percepção, de angústias, de necessidades. E eu acho que o mais importante foi a gente ter aberto esse espaço para agradecer, né? Porque eu acho que, assim, a gente entende, né? A gente, como profissional de saúde, sentiu um pouco disso também, dessa angústia, né? E de estar lá na linha de frente, como a Paola falou, desse medo, a Angélica também colocou o medo de que as pessoas tinham de levar a contaminação para dentro de suas casas. Então, acho que o mínimo que a gente podia fazer era agradecer pelas pessoas estarem se doando, né, e cuidando de outras pessoas dentro do hospital. A gente também fez algumas ações com a equipe de psicologia aqui da UTI, né, então, de conversa com a equipe, de estar mais próximo, de identificar os pacientes, familiares que precisavam de um pouco mais de apoio. Eu acho que isso ajuda também a equipe, né, trabalhar o paciente, trabalhar a família, ajuda a equipe a cuidar, né. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso, eu acho que foi a gente se colocar, nós, como equipe, como gestores, nos colocarmos à disposição e estarmos abertos, assim, para ouvir os medos, as angústias e as necessidades que as pessoas queriam trazer. Acho que foi uma situação completamente nova, né? Eu acho que a gente espera pandemias, situações de crise, mas eu acho que ninguém nunca imaginou que a gente tivesse uma situação tão crítica quanto essa que a gente viveu nesses dias, nesses últimos 6 meses aí, né? Me desculpa, eu tive que trocar aqui a minha conexão, que eu caí uns minutos, mas consegui acompanhar boa parte do que você falou, mas eu vou destacar uma outra coisa, Cris, que
eu acho importante a gente ressaltar para quem está nos assistindo, né? A presença, né, e a sensibilidade da liderança, né, é muito importante nesse momento, né? Eu acho que o que você estava chamando a atenção é muito de estar presente, de ouvidos, né, e olhos ligados, né, para o movimento das pessoas e poder responder a isso, né? Poder responder a isso com as ferramentas que se tem, né? Eu não peguei todos os seus exemplos, mas você estava dando o exemplo do cafezinho, né? E você tem razão, quer dizer, você tirar completamente o contato das pessoas, né, num momento como esse, elas sem poder trocar experiências num momento de crise como essa, num momento em que ela possa parar, relaxar, trocar uma informação com um colega, no momento em que ela está descansando, realmente não seria a melhor das opções, né? Muito provavelmente a gente ia aumentar muito mais a insegurança e o medo das pessoas. Mas, por outro lado, como você falou, bom, e como é que eu faço numa situação de pandemia? Acho que são esses, vamos dizer assim, desafios, né? E a gente pode até dizer, em algum sentido, dilemas que o gestor pode ter naquele momento, que o líder pode ter naquele momento, mas acho que a questão da sensibilidade, do ouvido ligado, principalmente da atenção muito ligada à equipe, é que vai poder permitir com que as pessoas ou que a liderança encontre uma saída para conseguir fornecer esse suporte. Até chamando atenção também, algumas pessoas dizem, estão comentando conosco, mas nem sempre a gente tem recurso. O recurso, ele é humano, né? Muito, o que nós estamos dizendo é muito no sentido da gente ter o recurso de pessoas que consigam justamente se disponibilizar e encontrar saídas para que isso aconteça, né? Não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Não, na verdade, eu acho que é isso mesmo, sabe, Paula? Eu acho que às vezes a gente fica achando que tem que fazer muitas coisas, mas no final das contas, o que as pessoas mais precisam é se sentirem cuidadas e se sentirem ouvidas, né? E nesse sentido, um chocolate, um café, 5 minutos de conversa, sabe? Tá perto, ver o que está acontecendo, isso não tem preço, sabe? A gente não precisa de grandes eventos para realizar isso. É muito importante. E como a Angélica já tinha ressaltado, intervenções para a melhoria da saúde mental, elas não significam somente, não estou tirando a importância, né, mas ela não significa somente a gente conseguir oferecer o serviço de psicologia, de saúde mental, de psiquiatria na instituição, mas são também essas outras ações, como a Angélica comentou, quer dizer, outras ações ela colocou de yoga, de ginástica, de mindfulness, outras ações nesse sentido que possam trazer o bem-estar, e a Cris reforçou, acho que isso dentro da unidade, né? Quer dizer assim, não é só a gente proteger, dar a melhor condição de trabalho no sentido de diminuir a insegurança, né? Quando a Cris ressalta de dar o EPI apropriado, ou ensinar como usar, ou discutir as inseguranças com relação àquilo, mas também de ter um momento, como ela falou, do chocolate, do cafezinho, da conversa, que é o que vai trazendo o contorno da possibilidade do bem-estar, né? Afinal de contas. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma questão no sentido das reações emocionais, vamos dizer assim, daquilo que a gente teve que lidar com do ponto de vista emocional, né? E para que a gente pudesse manter a saúde mental das pessoas minimamente, vamos dizer assim, num ponto de enfrentamento, né? Que elas fossem capazes de continuar a operar, né? Continuar a fazer o que tinham que ser feito. Antes de eu entrar na minha última pergunta a vocês. Eu gostaria sim, Paula, se possível, eu gostaria de comentar, além dessa questão da
angústia, né, da ansiedade, desse medo, nós também tivemos a questão do luto, né? Então, até mesmo dentro do AOC, nós tivemos, infelizmente, um colaborador que lutou por mais de um mês aí, dentro das unidades, e o quanto vocês falam da questão da liderança acolher, o quanto isso é muito importante, maravilhoso a gente encontrar isso, né, dentro do AOC, isso me deixa muito feliz, né, de presenciar tudo isso e de ouvir essa fala, e não só a fala, mas no fato. Nós tivemos esse falecimento do colaborador por Covid, e a equipe, a gestora da área percebeu essa necessidade, esse sofrimento, porque era uma pessoa, né, alegre, divertida, né, jovem, qualquer tipo de pessoa, característica, seja idoso ou não, né, acaba impactando, principalmente por essa questão da Covid. Mas imagina um colega que você vê todos os dias ali no corredor, para lá e para cá, né, ele conciliava com outro trabalho. Então, muitos colegas que trabalhavam com ele aqui no AOC, trabalhavam com ele em outra instituição. Então, a gestora fez o contato com a saúde integral, com a medicina do trabalho, e pediu para que a gente fizesse esse acolhimento. Né, ela sinalizou alguns que eram mais próximos dele, né, desse colaborador, em média acho que 10 a 15 pessoas, e foi isso que a gente fez. A gente fez contato um por um com, né, com cada colaborador que era mais próximo desse colaborador que faleceu, e fizemos esse apoio, esse acolhimento. Alguns, nesse primeiro atendimento, já foi acolhido, né, já estava conseguindo elaborar essas questões do luto, outros a gente tivemos que fazer uma orientação, porque essa questão do luto, ela é muito importante, a gente fala pouco aqui no nosso país, mas muitas pessoas falaram assim, olha, eu estou entendendo que ele entrou de férias, que ele está viajando, e isso não é um luto saudável, um luto natural, né? Então, eu orientei a pessoa, olha, não pode pensar dessa forma, porque vai demorar e daqui a pouco você vai ver que ele não vai retornar. Né? Então, a gente precisa enfrentar esse luto pontualmente, né? A pessoa, eu não tinha essa noção, então começou a perceber de uma forma, né, pontual, né? E aí a gente gravou um vídeo, né, falando a respeito do luto, que eu percebi que tem muitas dúvidas a questão do luto, fiz um vídeo, a gestora, ela passou para o celular de cada um deles, né, e nós fizemos, elas que elaboraram, na verdade, um livro, né, com fotos desse colaborador, e pediu para que cada pessoa deixasse uma mensagem de um momento feliz, né, e foi entregue para a esposa dele, que também trabalha no AOC, né. Então, eu acho que é um trabalho muito bonito, né, porque a pessoa, ela vai embora fisicamente, né, por isso que é importante a gente entender o que é a parte da espiritualidade que todos nós temos, né, entender que ele foi embora fisicamente, mas agora ele vive, né, mais intensamente. Por quê? Porque ele está na nossa lembrança, como você fez, né, no nosso coração, né? Então agora ele não se distancia mais da gente. Dá um sofrimento mesmo, uma tristeza, uma saudade, né? Que com o tempo ele vai acalmando, a ideia é essa, porque a gente não ouve mais a voz da pessoa ali presencialmente, a gente não vê mais a pessoa ali presencialmente, mas a gente sabe que ela viveu, né, principalmente esse colaborador, ele viveu a vida dele, muito bem vivida, pelo que todos contam, né, o tempo que ele teve de vida, né, então, se a gente olhar por esse outro ângulo, a gente consegue acalmar um pouquinho mais, né, o nosso coração. Eu também tive, eu passei na pele por isso, meu sobrinho faleceu, e é muito angustiante, então a gente precisa encontrar uma forma de olhar de uma outra maneira, né, de um outro ângulo, o que significa essa morte, né, uma morte física, mas a morte da lembrança, de um momento vivido, alegre, das coisas boas, e às vezes até né, de algum conflito que se teve, mas, né, que ele está guardado aqui na nossa memória, e isso ninguém tira da gente, né, as coisas boas, alegres que a gente viveu. Então, o luto, ele é para ser vivido dessa forma, que se infelizmente ele não é passado desse momento, nesse processo, ele acaba virando luto patológico, que daí é muito perigoso e pode virar depressão, entre outras doenças psicológicas. Então, eu acho muito legal vocês terem falado da parte da liderança, e aí, falando da liderança, eu pude lembrar também dessa questão do luto, que, né, não tem ficado de fora, muito pelo contrário, ele tem se feito muito presente, né, em todas as famílias aí nesse processo de pandemia. Infelizmente, Angélica, eu acho importante
essa sua fala, de fato, esse é um dos aspectos importantes que a gente teve que se haver de maneira muito maciça na pandemia, e talvez alguns de nós, né, ou boa parte de nós, não tivesse vivido de maneira tão intensa no seu percurso, na sua trajetória como profissional da saúde, né? Nem todos nós passamos por coisas como essas, né? E claro, por uma pandemia, acho que nenhum de nós passou com essa intensidade, né, que tem visto. Cris, eu vou pedir para você também considerar a fala da Angélica, e eu ia te fazer uma última pergunta como considerações finais. A gente entende, a Angélica falou bastante aqui da questão do luto, até de uma vivência também pessoal dela em relação a isso, e aí não tem jeito, assim, a gente está falando da saúde mental dos profissionais da saúde, e nós estamos falando de todos nós, né? Somos todos nós que estamos aqui, né? E eu queria, como consideração final, uma última palavra rapidinho. Infelizmente, a gente já está chegando no final, é impressionante, a conversa é tão boa que passa que a gente nem sente, né? Mas eu queria que você, como liderança, nos desse um pouco o seu depoimento de como foi para você, de como você se preparou, como teve apoio e que instrumentos você foi buscar como liderança para conseguir passar por isso tudo também, estar presente, dando apoio, como profissional da saúde que você é. Então, né, Paula, eu acho que assim, eu acho que essa questão da gente se preparar é uma coisa diária, né? A gente precisa estar se cuidando, né, do ponto de vista emocional, para ter forças para apoiar, para oferecer o que a equipe precisa a cada dia, né? E se a gente pensar, eu acho que a gente nunca está pronto, né? Eu imagino que se a gente conversar com um gestor que tem 50 anos de experiência na área, ele vai dizer a mesma coisa, né? A gente se prepara todos os dias. E eu acho que, assim, eu busquei me preparar com base assim, o meu conforto com base na minha rede de apoio, de familiares, de amigos, que mesmo à distância, né, me apoiaram bastante nesse período aí, né. Mas eu acho que, assim, o que eu procurei manter, eu acho que são 3 coisas, assim, que eu acho que são importantes, né, quando a gente vai levar para a equipe, né. Eu acho que a primeira coisa é a empatia, né. Então, principalmente quando a gente pensa que as pessoas cuidam de outras pessoas, né? Então, aí, empatia é mais importante ainda, né? Então, a gente conseguir ouvir, se colocar no lugar do outro, né? Entender como é que aquele profissional está vivendo aquele momento, né? A segunda coisa que a gente até já falou aqui, eu acho que é a confiança, né? Então, é importante que a equipe enxergue no seu líder uma pessoa que ela pode confiar, né? E, por outro lado, que o líder também, o gestor, que ele enxergue que ele pode confiar na sua equipe, né? E eu acho que quando a gente tem essas duas coisas já tá bem adiantado, né? Mas assim, eu acho que tem um terceiro fator que é imprescindível, né? Que eu acho que é o senso de justiça, né? Então, quando as pessoas se sentem tratadas de forma justa, né? Eu acho que elas conseguem trazer as suas incertezas, os seus medos, os seus sucessos também, né? Os seus erros. Tenho certeza de que isso vai ser dividido com todos, né? E que ela vai sair dali mais leve, né? E, enfim, com uma palavra de apoio, né? Eu acho que o grande desafio em tudo isso é a gente fazer com que a nossa equipe entenda a importância desses 3 aspectos, né? Quando a gente consegue levar isso para dentro de cada um da equipe, eu acho que aí é o mundo perfeito. Não sei se a gente pode dizer que é possível colocar em 100% das pessoas, mas o meu trabalho é focado nisso todos os dias. Eu acho que é isso. Muito legal. Acho que você resumiu muito bem aí, talvez, como a gente pode levar, né, vamos dizer, toda uma atuação para manutenção do bem-estar, da saúde mental e da possibilidade, né, de interações saudáveis, né, entre as pessoas da equipe, para dentro da unidade, né? A gente não está falando só da responsabilidade institucional, mas também da responsabilidade da liderança e possivelmente do grupo como um todo, né?
mas aí é a liderança que transforma o ambiente em alguma coisa possível de acontecer, trocas saudáveis, né? Nós estamos chegando aqui ao final da nossa, acho que nós temos mais uns 5 minutos aqui. Eu queria ver, Angélica, você gostaria de fazer alguma consideração final nessa nossa conversa? Agradeço, Paola, né, pelo convite, né, como eu disse inicialmente, eu penso que é muito importante, eu me sinto privilegiada em trabalhar com essa equipe, né, eu já venho de outras instituições, infelizmente, ela não tinha esse preparo todo de uma equipe multiprofissional e voltada com esse olhar carinhoso de acolhimento com o colaborador, falo carinhoso mesmo, porque a gente sente, né, vê pelo sentimento de cada um com o colaborador, e não é só o colaborador, é o dependente dele também. Então, eu fico muito orgulhosa pela instituição como um todo, né, de ter participado, né, desse evento, com esse tema tão importante, e talvez seja, né, para as outras instituições pensarem, refletir um pouquinho mais, né, porque não é oneroso esse carinho que a Cris está dizendo, que você está comentando, né? Se a gente não tem uma equipe multiprofissional, mas a gente sempre vai ter um enfermeiro ou um médico do trabalho dentro das instituições. E esses 5 minutos não faz diferença, né? No relógio, mas faz muita diferença para o ser humano, né? E a gente não acolhe só o outro, a gente aprende também muito com o outro, né? Então, é isso que eu venho aprendendo ao longo da minha carreira, e assim, é isso que me deixa orgulhosa de fazer parte, né, dessa equipe, dessa instituição. Então, muito obrigada pelo convite, em nome de Saúde Integral e em meu nome também. Obrigada, Angélica. Cris, quer colocar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Não, acho que é só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui, de conversar, como você falou, o tempo voa, a gente podia ficar aqui mais um tempão conversando sobre esse assunto. Agradeço, então, o convite para poder expor um pouquinho da nossa vivência aqui na UTI. Obrigada, Paula. Tá bem, obrigada. Eu queria agradecer imensamente vocês e as pessoas que nos acompanharam também. Esse é um tema que, por um lado, vamos dizer, tem as suas dores, né? É dolorido, porque todo mundo sabe o nível de dificuldade, de ansiedade, de dor e de luto, né? Que as pessoas, nós, de modo geral, passamos e vimos passando aqui nos últimos meses. Mas eu acho que a gente gostaria de deixar muito forte nessa nossa conversa é que existe sim uma possibilidade de uma organização institucional para que se dê um acolhimento, se dê alternativas para tratamento, né, não para tratamento, mas para lidar com as questões de saúde mental especificamente. Mas vou ressaltar aquilo que a Angélica disse, a saúde mental com bem-estar. Né? Existe um acolhimento que precisa ser dado para que a pessoa, então, possa resgatar os próprios recursos, né? Para lidar com as situações difíceis. E essa, sem dúvida nenhuma, é das mais difíceis que a gente tem passado, né? E a Cris trouxe as questões relacionadas à liderança e à equipe, né? Como um todo. E eu acho que fica o recado aqui é de que a gente precisa falar pela segurança do profissional da saúde, como disse a Organização Mundial da Saúde. Segurança do ponto de vista físico, mas emocional e mental também, porque nós somos pessoas, né? A gente funciona como um todo e não adianta a gente ter, vamos dizer, EPIs e situação estrutural conforme se a gente não tem um acolhimento em um momento para lidar com as nossas incertezas, medos, inseguranças e luto, né? Durante uma situação tão difícil como essa. Então, queria muito agradecer as duas, acho que foi uma conversa muito proveitosa, espero que todos que estão conosco também tenham aproveitado, e fica o convite para que todo mundo vista um certo laranjinha, mesmo que seja assim um pouquinho como eu, né? Para comemorar o Dia Mundial de Segurança do Paciente, que a gente comemora hoje. Obrigada a todos.